Deus. Que a graça do nosso irmão Deus esteja com você, a alegria da salvação seja plena na sua vida. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor, mas eu gostaria de dar uma palavrinha sobre a questão do que é culto ao Senhor. No Antigo Testamento você tinha um local reservado que, segundo as instruções bíblicas, as medidas, ele era um cubo, ele era um quadrado, né? E era de modo de cubo, em que ali entrava o sumo sacerdote apenas uma vez por ano, que era o símbolo de entrar na presença de Deus. E era algo muito temido. Então, quando chegava o dia e aquele sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, ele temia. Então ele entrava com o sangue no sacrifício daqueles que... Se você baixar um pouquinho o som, está um pouquinho alto, o microfone bastante alto hoje, né? Baixa um pouquinho o som, realmente está muito estridente o som hoje, por gentileza. Está dando microfone aqui. Então, entrava com o sacrifício, o sangue dos outros, e depois ele oferecia rapidamente, saía. Tal era o temor da santidade, da pecaminosidade daquele homem ali pelo Senhor, da sua santidade, glória e majestade. Quando chegamos em Cristo, ele rasgou o véu de alto a baixo, para que não só o sumo sacerdote pudesse ir à presença de Deus no Santo dos Santos, mas que todos os crentes, então sacerdócio universal dos crentes, pudessem ir a Deus, o Pai, na presença e mediação de Jesus Cristo, e num modo muito mais elevado, porque não é mais em Jerusalém, não é mais no templo e não é mais naquele local. É agora em Cristo. Nós podemos dominicalmente, todas as vezes que reunimos em culto solene, em culto público, em Cristo, nós entramos não num estabelecimento, mas no Santo dos Santos, na presença de Deus em Cristo Jesus. E isso é extremamente sério, porque assim como o sumo sacerdote temia muito dentro do Santo dos Santos, nós no culto também devemos temer e temer muito a respeito de estar em Cristo, ali na presença de Deus, quando estamos cultuando. Porque haverá um dia que nós estaremos na nova terra e no novo céu, quando o Senhor estará conosco e morará, habitará conosco, e diz a palavra do Senhor que esta cidade, ela é com a mesma largura, comprimento e altura, ou seja, também um cubo, mostrando as medidas do Santo dos Santos do Antigo Testamento do templo, apontando para o momento em que nós não mais estaremos entrando e saindo como estamos agora, porque ainda não estamos glorificados, mas lá nós estaremos, o próprio Senhor é o próprio templo, e nós estaremos entrando sempre na presença de Deus. Mas enquanto isso, no culto, nós vamos para a presença de Deus, no Santo dos Santos em Cristo Jesus. É algo muito temível e nós devemos sempre nos preocupar com isso, como temos buscado sempre fazer, mas sempre melhorando. Então, não falte aos cultos, se você puder, pois é um momento maravilhoso de você entrar no Santo dos Santos em Cristo Jesus. Não haja dentro do culto com leviandade, ou com desprezo, ou prestando atenção em outras coisas, porque você está durante o culto na presença de Deus, o Santo dos Santos em Cristo Jesus. Por isso devemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, cada vez mais estar na presença de Deus.
Vamos meditar na palavra. João capítulo 6, versículos 66 a 71. João 6, 66 a 71. Nós lemos como está escrito: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirarmos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simeão ou de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Na submissão do Espírito Santo, a sua iluminação, vamos meditar na palavra do Senhor, crendo que o Senhor nos edificará tudo que ele tem feito até o presente momento. É muito comum você estar em meios e ver alguns templos superlotados, e a maioria desses templos são igrejas que trabalham no misticismo, trabalham a palavra Deus, falou comigo aqui agora, trabalha a questão do Deus que revelou algo novo, trabalha a questão do oculto e pouco se fundamenta na Escritura Sagrada. E nós, humanos, nós gostamos muito dessas coisas. Nós gostamos muito daquele que adivinha o futuro. Nós gostamos muito daquele que fala a nossa vida. Nós gostamos muito daquele que traz algo novo que a Bíblia não revelou. E por isso prende muitas pessoas. Também há aqueles que vivem sempre, e por isso essas pessoas também, atrás daquilo que Deus pode oferecer. São pessoas que estão sempre buscando alguma coisa. É por isso que você tem muitas campanhas. A campanha da bênção financeira, 7 sextas-feiras. Se faltar uma, quebra ela, você não recebe a bênção. Então a pessoa tem um público ali que está querendo bênção financeira e que vai ali então toda sexta-feira até vencer aquele ciclo. Quando está vencendo, surge uma outra campanha, uma outra bênção prometida, com os mesmos requisitos, e as pessoas estão lá de novo buscando, porque querem receber as coisas que Deus tem para oferecer. Não foi diferente no Jardim do Éden. Quando Adão pecou, Eva pecou, eles tornaram-se inimigos de Deus, mas eles não quiseram se afastar do jardim de Deus. É só olhar a descrição do jardim, um jardim onde muitas árvores frutíferas, local abençoado, com rios cristalinos, e ali tinha a árvore da vida. E eles querem continuar recebendo de Deus sem ter compromisso com Deus. Então isso é muito comum, isso é antigo, isso é herança da serpente, isso é herança do Antigo Testamento, do Éden, daqueles que se desviaram do Senhor. O ministério do Senhor Jesus também foi marcado por muitos momentos, por multidões. Enquanto Jesus estava curando pessoas, enquanto ele estava dando aquilo que eles queriam receber, física, financeira e ativamente, eles estavam lá buscando, querendo, perto, próximo e até adorando. É muito fácil você olhar e ver as expressões daqueles que aproximaram-se de Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, e eles gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Esses mesmos que ecoaram uma adoração ao Senhor Jesus foram os mesmos que gritaram juntamente com aqueles que crucificaram Jesus, dizendo: crucifica-o, crucifica-o.
precisamos para meditar, e por que eu estou falando isso, é porque esse texto fala justamente disso. O Senhor Jesus, Ele está falando para o povo que Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Capítulo 6, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou ali que estava Senão, um pequeno barco, e Jesus embarcara nele com seus discípulos, todo indo pelo partido, e eles vão atrás de Jesus, chegam a Tiberíades, e quando eles chegam lá, Jesus vai dizer algo para eles muito complicado. Versículo 5: tendo encontrado no outro lado do mar, e perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui, nós estamos querendo ficar perto do Senhor. Nós queremos ficar perto do Senhor. Olha só o que diz o versículo 26: respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e dos cortaste. O objetivo daquele povo ir atrás de Jesus, e Jesus declara isso, é que aqueles que comeram os pães queriam mais pães, queriam mais bênçãos, queriam mais coisas de Deus e não o próprio Deus. E aí, quando ele vai descrevendo a respeito das obras que ele realizou, e Jesus diz assim: a obra de Deus é essa, que criais naquele que por ele foi enviado, ou seja, Jesus Cristo. E aí eles pedem um sinal. E quando eles pedem um sinal, ele está apontando aqui que ele não daria nenhum sinal em como dizer, mas Moisés nos deu o pão no deserto. E é interessante observar isso aqui, porque o pão no deserto foi o pão que sustentou o povo de Israel por 40 anos, sendo dado diariamente, sem que pudesse guardar um pouquinho para o outro dia. E quando eles dizem isso, Jesus diz para eles: eu sou o pão da vida. Moisés nos deu o pão, mas aqueles que comeram o pão que Moisés deu, estes morreram. E ele diz: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus está dizendo que o maná no deserto era era um símbolo, era apenas apontando para aquilo que realmente é real. E que aquele pão que era oferecido era limitado. Comia-se e morria. E o pão verdadeiro, aquele que você come, não morre. Porque é Jesus Cristo o pão do céu. E eles então, não aceitando isso, eles questionam Jesus, e Jesus diz para eles: vocês não podem crer em mim se o Pai não os convencer. Olha só o que diz aqui no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Depois ele repete isso no versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E depois ele continua: se vocês não crerem nisso, não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, ou seja, não crê que eu sou o verdadeiro pão, o pão real, que eu sou a solução, que eu sou o Filho de Deus, vocês não podem entrar no céu. Quando você chega aqui no versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Ou seja, nós não gostamos de doutrina, nós não gostamos de Bíblia, nós não gostamos da palavra, nós gostamos das bênçãos que podemos receber do Senhor. E isto fez com que algumas pessoas, como nós lemos aqui, à vista disso, versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E Jesus então faz um desafio para aqueles que ali estavam. E ele pergunta aos seus discípulos, aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos?
E Pedro, assumindo a palavra, falando em nome do colegiado, diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O que Pedro está dizendo aqui é que não existe outro, não há outro meio, não há outra possibilidade, ainda que venham anjos para anunciar e revelem coisas. E diga-se de passagem, as piores seitas hoje, todas elas vieram com manifestações de visões de anjos. Anjos chegaram, anjos revelaram, anjos falaram, daí nasceram as seitas que não tem Jesus, ou não tem Jesus como Senhor, ou não tem só Jesus como Senhor. E agora Pedro diz: não há outro meio, não tem como fugir, só o Senhor Jesus, e nós cremos que tu és o Santo de Deus. E em Jesus então diz assim: mas entre vocês tem um que não crê. E ele se referia a Judas Iscariotes, que deveria traí-lo. Tem algumas lições nesse texto que eu gostaria de destacar. Primeiro, a salvação não está naquilo que eu recebo do Senhor como bênção do dia a dia, mas a salvação está em experimentar de Jesus Cristo como verdadeiro Filho de Deus. Quando eu digo isso, eu estou dizendo a respeito daquilo que nós perdemos. Nós perdemos o que é a glória de Deus. E só Jesus Cristo pode revelar a glória de Deus. Nada mais. O próprio Espírito Santo revela a Cristo, revela a Jesus. É só você ler João capítulo 14, capítulo 16, e você verá ali que Jesus está dizendo que o Consolador viria e que o Consolador estaria ensinando, fazendo lembrar e glorificando o Filho de Deus, e que não falaria por si mesmo, mas falaria aquilo que o Filho havia falado. Jesus é a solução. E quando nós falamos que Jesus é a solução, nós falamos não apenas de algo que você vai lá, toma posse daquilo e recebe. É mais do que isso. É entender quem é Jesus e ver em Jesus a glória de Deus. É olhar para Jesus e experimentar da glória de Deus. Não é só você simplesmente ver alguém que pagou por você. No meu tempo de seminário, tem um irmão nosso, membro da igreja presbiteriana ali em Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Ele me ajudou. Mas ele não teve interferência, ele só mandava lá um pouco de dinheiro para ajudar. E aquilo foi abençoador para mim. Eu estou dizendo de algo com Jesus a respeito disso. Não é algo que Deus me dá. Não é algo que Deus me dá e eu pego e deixo ele para lá e vou viver a minha vida. Diz respeito a um relacionamento, de experimentar Deus, de sentir e de viver Deus diariamente. E de ver a beleza da santidade de Deus no ato de Jesus Cristo vivendo, morrendo, ressuscitando e sendo glorificado, sem ter falhado. É quando ele revela os atributos do Pai, que o Filho também tem, que o Espírito também tem, e que esses atributos nos envolvem de tal maneira, mostrando-nos que somos realmente dependentes do Senhor, necessitados do Senhor, e que merecíamos a condenação. No entanto, ele olhou com um olhar amoroso, de ternura, e resolveu na eternidade nos eleger, nos escolher e nos salvar em Cristo Jesus, de tal maneira que nós recebemos os benefícios do sacrifício de Cristo, não apenas para uma isenção de culpa, mas também um deleite no Senhor. É lamentável que os crentes hoje
não tem mais o deleite em Deus. É lamentável que os crentes hoje já não pensam mais em conversão por arrependimento. Hoje a conversão é por ser bem tratado na igreja. Então você não pode falar uma palavra mais dura, porque se você ofender alguém, aquela pessoa vai embora. Nós não podemos fazer isso. Já imaginou se Jesus estivesse aqui? E se Jesus falasse para tais pessoas assim, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem. E aquele moço, não pode dar tudo, não vai embora. Já imaginou se Jesus olhasse agora para a igreja atual e falasse assim, alguém de vocês quer ir embora? Nós vamos ter aqui a doutrina bíblica centrada. Quer ir embora? Se Jesus falar uma coisa dessa na nossa igreja, manda Jesus embora. Não, vamos trazer um outro pastor, porque o senhor está muito duro. Por quê? Porque não há mais arrependimento. Há bem-estar, há sentimento de contentamento. É onde eu sou valorizado e não onde Jesus é valorizado. Deus é valorizado, Ele é glorificado. À vista dessas coisas, muitos têm ido embora, muitos têm vivido frouxamente diante de Deus, porque não têm experimentado de Deus como o pão do céu, o verdadeiro pão. Aquele que tem Jesus como o verdadeiro pão, esse não vai embora, pelo contrário, ele quer ficar, pelo contrário, ele quer crescer, pelo contrário, ele quer servir, porque ele experimentou de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele exorta a igreja de Roma, no capítulo 12, no versículo 2, depois de ter nos chamado a oferecer a nossa vida por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional, ele diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente. A mente tem que conhecer mais Deus, progressivamente conhecer mais o Senhor e conhecer através de Jesus Cristo, porque é Ele que se dá a conhecer, é Ele que revela a glória do Pai. E à medida que Ele vai dizendo assim, que transformeis a vossa mente para que saibais, não. Para que tenhais a dívida paga, não. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É algo que você está inserido no Senhor. E nós temos alguns textos aqui que muito nos ensinam. Por exemplo, Davi, no Salmo 16, versículo 2, ele diz assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele não está falando da sua casa cheia de comida. Ele está falando da saúde. Ele está falando da isenção de enfermidade. Ele está falando do Senhor. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho o Senhor como meu bem maior. E não tenho outra coisa a não ser o Senhor. No Salmo 73, nós temos uma outra afirmação que também muito me encanta, quando Asaf diz o seguinte, quem mais tem o eu no céu? Versículo 25. Não há outro a quem eu compraza na terra. Mas antes disso, no 63, você tem Davi de novo, falando novamente a respeito da sua sede de Deus. Ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ele chega a dizer no versículo 5, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Nós sabemos que dá sabor à carne, não é a carne. O que dá sabor na carne é a gordura, é a banha. E ele está dizendo que quando você coloca aquela banha na boca, que dá aquele sabor da carne, assim como ela satisfaz a sua carne, é assim que ele tem sede e fome de Deus. Ele estava ausente do tempo e por isso ele diz no Salmo 84, ele vai também expressar esse desejo da presença de Deus, quando ele diz, quão amáveis são os que tabernáculos, Senhor dos exércitos.
a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Será que realmente nós somos crentes? Ou nós gostamos apenas de um programa? Ou alguém vai cobrar, então eu vou lá na igreja para resolver o problema. Ou para que não me tire da igreja, então eu vou lá de vez em quando. Eu escrevi, citando um teólogo, Kenneth Whisky. Ele disse que se eu falto aos cultos e não tenho uma justificativa real, eu estou desprezando o Senhor, que é a oportunidade que eu tenho de entrar no Santo dos Santos com Cristo Jesus. Então Jesus aqui, ele traz essa afirmação a respeito disso, que eu não preciso querer as coisas de Deus, eu preciso querer Deus. Daí então eu afirmo para vocês, é melhor morrer novo com Cristo do que viver 120 anos sem Jesus. É melhor ser pobre, tendo Deus na vida realmente, do que ser rico e experimentar as coisas de Deus e vir afastado de Deus. Então, em nome de Jesus, não invista mais nas coisas materiais do que nas coisas espirituais. Busque o Senhor. Busque o Senhor. A outra lição que nós tiramos desse texto é que Jesus não negocia a sua palavra. O reino de Deus não é um favor em que Jesus está querendo que você receba, que isso vai ajudar em alguma coisa. Não é Jesus batendo, por favor, me aceita. Oh, por favor, me aceita. Tem tanta gente lá de fora, vem um pouquinho para cá. Não. O reino de Deus é para pessoas que se arrependeram dos seus pecados. É a salvação em Cristo Jesus. O reino de Deus não é negociável. Como eu disse, o jovem rico. O jovem rico, como esse aqui que eu devo fazer para ser salvo? Você deve guardar os mandamentos. Ele cita os mandamentos relacionados ao 5º até ao 10º, que é o relacionamento horizontal, pessoal. E aí, de repente, ele fala, mas isso está bom. Então eu tenho guardado. Ele fala, não, seu coração está falho, porque você está com ele na riqueza. Vai, vende tudo. Presta atenção. Jesus diz, vende tudo o que tem. Dá aos pobres. Depois vem e segue. O que aconteceu ali? O jovem, dentro do coração da sua riqueza, sendo muito rico, disse, não quero aquela riqueza. Jesus ofereceu para ele um descontozinho de 10%? Não. 20%? Muito menos. Jesus, se quer ir embora? Tchau. O reino de Deus não é brincadeira, não é associação. Igreja não é um clube. Igreja não é um clube em que você vai lá para experimentar e gozar das coisas materiais. Igreja é o local em que pessoas estão felizes por ter sido lavadas no sangue do Cordeiro e que tem fome e sede de Deus e que se reúne em culto para entrar no Santo dos Santos. Jesus Cristo não negocia. Jesus não precisa da sua obediência. Jesus não precisa da sua oferta. Jesus não precisa de você. E nem de mim. E nem das minhas coisas. Mas Ele resolveu me conceder essa bênção e a você também. Por isso, em nome de Jesus, pare de olhar a igreja como se ela fosse um clube para benefícios. Tem muitas pessoas que chegam no local e dizem o seguinte, qual é a igreja que eu vou? Deixa eu ver, essa igreja aqui. Essa igreja que tem culto infantil? Não, aí não vou, tem que ter. Essa aqui tem, então ajuda. Essa aqui tem trabalho para adolescente? Tem, então eu vou. Não, então não vou. É como se fosse algo que eu vou para receber algo, para que eu possa ter benefício. Mas a igreja é uma agência proclamadora do reino de Deus. E você não vai ser salvo pensando que Deus vai aceitar você pelo meio. Ou você se arrepende do seu pecado, ou você não é salvo. Ou eu me arrependo do meu pecado,
mas Deus não dá um jeitinho. A mensagem central de Cristo, por mais que as pessoas não entendam isso, a que mais ele usou é arrependei-vos. O reino de Deus não é negociável. Ou você crê em Cristo, e aí sim você obedece. Não obedece para crer, você crê e obedece. Porque ele é o bem maior que você tem. Jesus não vai negociar nunca o reino de Deus em a sua palavra. Terceira lição que nós tiramos aqui é que se você pensar em qualquer outra possibilidade de salvação, você já está perdido. Olha só a resposta de Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Isso aqui é muito bonito, porque é muito comum você seguir a multidão. Se a igreja começa a encher, pessoas saem daqui e se transferem para lá, porque eles querem estar no meio de muita gente. Não importa o que esteja acontecendo, pode ser bom ou não, eles querem ir para onde tem muita gente. É muito comum a pessoa se mudar para um outro município, ele vai procurar justamente uma igreja que está com muita gente. Porque nós gostamos de ir atrás da multidão. Nós gostamos de ir onde tem muita gente. E esquecemos que às vezes o local que tem menos é que mais precisa de mão de obra. Pedro, diferentemente da multidão, quando as pessoas saíram, afastaram-se, e aí vai dizer aqui de novo, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ficaram poucos. Ficaram tão poucos a ponto de Jesus olhar para os 12 e falar: vocês querem ir embora também? E Pedro diz: nós não temos para onde ir. Não importa se a multidão está ali. Se está errado, está errado. O diabo lançou algumas coisas, como por exemplo, Deus é brasileiro, porque dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Deus não se envolve com etnia. Deus é Deus, ele é o soberano. Outra coisa que também é do diabo: a voz do povo é a voz de Deus. Não. Pelo contrário, aqui o povo estava fora. E Pedro tem aqui a revelação de Deus e ele diz: nós não temos para onde ir a não ser o Senhor. E nós cremos que tu és o Santo de Deus. Mas ele diz assim: não só creio, temos crido e conhecido. Então não basta você saber que é só Jesus, é preciso você conhecer a Jesus. E conhecer a Jesus não é você saber que ele existe. Eu sei aqui que alguns irmãos existem. Na verdade, eu sei que todos aqui existem. Mas eu não conheço. O conhecer aqui é o mesmo que todo crente só faz depois de casado. É o ato conjugal. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida e que era obra do Espírito Santo, diz o texto que ele não a conheceu até o nascimento de Jesus. Então a consumação conjugal é o ato do conhecimento. E esse conhecimento de Jesus é justamente essa intimidade que você tem com Jesus, a ponto de você descobrir, ser revelado a você as minúcias, as grandezas, a glória que Ele pode nos oferecer. Nós temos algumas pessoas com alguns graus de conhecimento, vocês me conhecem pouco. Os de Nova Brasília já me conhecem mais um pouquinho, já estou mais tempo lá. O William Douglas, meu filho, já conhece mais um pouquinho do que a igreja de Nova Brasília do que vocês. Mas a Damares já me conhece muito mais do que o William, do que a igreja de Nova Brasília do que vocês. Por quê? Porque ela é minha esposa. Então a nossa intimidade, ela conhece muito mais sobre mim. É esse relacionamento que é apresentado aqui. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
aquilo. Mas tem uma outra lição para encerrar. É que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo crente que vem de santidade entrará no reino dos céus. E ele disse aqui, quando Pedro diz que temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, Jesus lhe diz, eu vos escolhi no grupo de 12, não todo mundo de vós é diabo. Ele se referia a Judas. Judas teve os mesmos ensinamentos que os 11 tiveram. Judas conviveu o mesmo tanto que os 11 conviveram. Judas viu os mesmos milagres que os 11 viram. Judas ouviu as mesmas mensagens, os mesmos ensinamentos que os 11 ouviram. Judas recebeu as mesmas exortações que os 11 receberam. Mas ele não quis, porque ele era filho da perdição. Isso significa que muitas vezes podemos estar no meio e não ser do meio. E quando você está no meio, você experimenta também das bênçãos daqueles que estão ali. Judas experimentou grandes coisas, ele viu grandes coisas, ele experimentou junto com os demais grandes coisas. Ele não perdeu a salvação porque ele já não era salvo, mas ele estava ali experimentando as coisas. Para quem sabe aqui, eu já falei, vou repetir, para quem sabe aqui, conhece um pouquinho do interior, na zona rural, principalmente no período frio, os bois se ajuntam. E por que eles se juntam? E por que eles estão próximos do outro? É porque um transmite calor para o outro. Então eles trocam os seus calores e vão sendo beneficiados. Se descer um jumento junto com os bois e entrar no meio dos bois, esse jumento também receberá os benefícios do ajuntamento. Ele também será aquecido. E às vezes ele também vai até aquecer com o calor do seu corpo. Mas ele sairá dali como jumento, e não será transformado em boi só por estar no meio. Então eu quero pensar com você sobre isso. Existem muitas pessoas que estão no meio, muitas pessoas fazendo milagres, sinais, prodígios, e que não são do meio, que não são de Deus. E é interessante porque Jesus combate a fala de Pedro, dizendo assim, quando Pedro disse, e nós temos crido e conhecido. Aí ele disse, mas tem uma aqui que não. Que é Judas. E a palavra que ele usa em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, é que muitos naqueles dias chegarão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo outro, referindo a sinais, prodígios e milagres, expulsão de demônios. E o Senhor terá uma palavra para eles, dizendo, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. É necessário que nós olhemos para nós mesmos. É necessário que busquemos em nós conhecer se realmente Jesus é o Senhor da nossa vida. Recentemente nós tivemos um acontecimento e algumas pessoas tomaram decisões opostas. Nós tivemos um jogo da seleção brasileira em Copa do Mundo, pouco antes do horário de culto. E algumas pessoas disseram assim, nada, não tem nada, é só o horário. E eu vou dizer para vocês, se o motivo foi o jogo do Brasil, da horário do jogo do Brasil, quem mudou, pecou. Se o motivo foi por uma outra razão justificável, aí não pecou. Mas se for por causa do jogo, significa que o jogo da seleção brasileira é mais prazeroso para ele do que entrar no Santo dos Santos com Jesus Cristo para adorar a Deus em santidade. Qual é a nossa prioridade? O que temos vivido e como temos vivido? Em nome de Jesus, você veio aqui hoje
eu vim aqui hoje, nós estamos aqui hoje, recebendo essa palavra, porque Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus quer que sejamos realmente de Deus, que nos envolvamos, experimentemos mais e mais do Senhor, que busquemos o Senhor, que tenhamos sede do Senhor, que em casa leamos a Bíblia, oramos, ou participamos de outros encontros, mas principalmente no culto, eu quero estar presente, eu quero cultuar, porque na igreja do Senhor ninguém esquenta banco, porque mesmo assentado você adora ao Senhor, você entra no Santo dos Santos com Cristo Jesus, para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, radicalize sua vida por Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida de verdade. Para que Ele não venha falar com você assim: você me chama de Senhor e não faz o que eu mando, e não me obedece. Deixe o Senhor ser o Senhor da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Pai. Receba a nossa oração em nome de Jesus. E trabalhe o nosso coração, começar no meu, quebre e quebre os corações aqui presentes. Pai, dá-nos arrependimento diário na tua presença. Deleite-te, alegria do Senhor. E que nós saibamos e declaramos, ó Deus, que nada nem ninguém pode satisfazer o nosso vazio, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido e queremos que seja real e verdadeiro em nós. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E é isso que vamos relembrar aqui agora. Convido os presentes para